Calúnia, injúria e difamação. São os 3 tipos de violência moral. Vamos analisar os 3 crimes para a gente entender quando eles ocorrem e que providências a gente deve tomar. Primeiro deles, a calúnia, está prevista no artigo 138 do Código Penal. E o tipo do crime, o que está escrito na lei, é o seguinte: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, a primeira coisa, quando se fala de calúnia, é porque o agressor imputou, ele disse um fato, ele contou um fato. E esse fato tem que ser falso, porque se o fato for verdadeiro, ele pode falar. Então vamos dar um exemplo. O agressor disse para a vítima: você, na semana passada, participou de um assalto no shopping. Então ele narrou um fato que ele, agressor, sabe que é falso, porque você não praticou assalto nenhum, e quis ofender a sua honra com esse fato. Outro exemplo, o agressor fala o seguinte: você, vítima, durante os últimos meses, cometeu maus tratos aos seus filhos, ou seja, se excedeu na correção, bateu muito, deu muita palmada, deixou muito de castigo, deixou sem comida, enfim. Então você se excedeu nos limites ali da educação, praticando o crime de maus tratos. E ele sabe que isso não é verdade. Isso é o crime de calúnia, porque ele imputou um fato. O fato, você assaltou o shopping. O fato, você se excedeu na educação, praticando lesões corporais nos seus filhos, deixando eles sem comer. Esse é o fato. E ele disse época, disse tudo. Isso é um fato que ele sabe que não é verdadeiro. Então isso é o crime de calúnia. Então calúnia é imputar um fato que não é verdadeiro. Ele, o agressor, sabe que não é verdadeiro. Ele inventou aquilo só para te ofender. E nós temos o crime de difamação, que está previsto no artigo 139 do Código Penal. E é difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Qual é a diferença? Os dois falam de fatos. Sim. A diferença é que na calúnia ele vai lhe imputar, ele vai dizer que você fez um fato que é crime. Na difamação não, ele vai falar um fato que não é crime. Exemplo, ele vai dizer assim: você ontem participou de uma orgia sexual com fulano, beltrano e ciclano. Esse fato não constitui crime. Se você quer sair com quantos homens você quiser e participar do que você quiser, isso não é tipificado como crime, desde que seja livre e espontânea vontade de todas as pessoas. Mas esse fato depõe contra a sua honra. Então ele lhe imputa um fato que não é crime, mas que ofende a sua honra. Outro exemplo, ele pode falar: você, vítima, você foi na casa dos seus pais e você não deu atenção devida, você deixou eles tristes, magoados, você não trata bem a sua mãe, você não dá carinho da última vez que você foi lá, e eles ficaram muito tristes com isso. Isso é um fato, não é crime, mas ele quer ofender a sua honra. Isso é difamação. Então vamos lá, recapitular. Calúnia, ele descreve um fato que ele sabe que não é verdadeiro e que esse fato é um crime. Difamação, ele vai descrever um fato que não é crime, mas que também ofende a sua honra. Vamos agora para a injúria. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Na injúria, o agressor não vai falar fato nenhum. A injúria é o mais comum de acontecer em violência doméstica. Ele vai simplesmente xingar você, falando algum adjetivo, alguma desqualidade que vai te ofender. Então ele vai te chamar de vagabunda, de piranha, vai dizer que você é uma péssima mãe, vai dizer que você todos os palavrões que você imaginar e mais alguns, vai dizer que você é uma ladra. Isso é, mas ladra é crime. Sim, seria calúnia quando ele dissesse o fato: você entrou na loja e furtou
uma calcinha, isso é calúnia. Mas quando ele diz você é ladra, você é uma estelionatária, você é uma fraudadora, qualquer adjetivo, mau adjetivo, né, que desqualifique você, isso vai ser injúria, atinge sua honra subjetiva. E não é um fato, é apenas uma palavra. O mais comum, como eu disse, é o famoso vagabunda, né? Isso é injúria. Então vamos lá, de novo. Calúnia diz um fato que ele sabe que é falso e é crime. Difamação diz um fato que não é crime, mas também atinge a sua honra. E injúria, ele vai te falar alguma palavra, uma característica, um adjetivo que te desqualifique e que por isso vai atingir sua honra. Então ele vai te chamar de burra, de porca, de desleixada, qualquer adjetivo que te magoe, né? Que te ofenda a sua honra. Isso é injúria. Esses 3 crimes, calúnia, injúria e difamação, é que constituem a violência moral. Só que tem algumas circunstâncias que podem fazer com que esses crimes fiquem mais graves. Vamos lá, vamos pensar junto. Uma coisa é ele dizer que você... Vou usar o vagabunda, que é o mais comum. Uma coisa é o agressor dizer que você é vagabunda, como tá você, ele em casa e uma vizinha. Outra coisa é ele falar isso no meio de uma festa, no meio de um restaurante, num lugar cheio de gente. Você vai se sentir muito mais envergonhada, muito mais ofendida. Outra ainda é ele publicar isso para um infinito número de pessoas, como num jornalzinho de condomínio, como na internet, botar no Facebook, e a gente não sabe quantas pessoas são. E aí a lei diz que em sendo para mais pessoas, esse crime fica mais grave. Então, as penas aumentam-se, diz o artigo 141, inciso 3, se o crime for praticado na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da injúria e da difamação. Por quê? Esse crime protege a sua honra. Se ele é praticado num meio que divulgue, que propicie a divulgação, né, que possibilite a divulgação, e que isso vá para um número maior de pessoas, a sua honra vai estar atingida de uma forma mais grave. Então, é justo que a pena seja maior. Então, esses são os casos de violência moral, diferente da violência psicológica, que a gente vai falar depois. Qualquer dúvida, vocês botem no Google o artigo 138, 139, 140, 138, 139, 140 do Código Penal, que vocês vão ver direitinho. Mas eu acho que ficou tudo muito explicadinho, né? Então, até a próxima, quando a gente vai falar de outros crimes.